Ai, eu tô de fone. Ai, que merda, tá ligado? Fuck. Esqueci que eu estava de headset. Sorry, guys. Eu vou fazer de primeira, vocês vão ver, vocês vão ver. Se o meu pai entregar cerveja, obviamente todo mundo espera que eu entregue cerveja também. Ninguém espera que eu entregue água, beleza? Então é basicamente isso que o princípio de Liskov vai tentar nos passar hoje. E aí, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um PubDev, beleza? Aqui quem vos fala é o Naga e hoje vamos continuar, né, com a nossa sequência de vídeos sobre Solid, explicando um pouco mais agora sobre o L de Liskov Substitution, que é basicamente o princípio da substituição de Liskov. Meu Deus, mas o que é isso? Basicamente ele fala, né, em termos mais polite, né, mais acadêmicos, vamos por assim, que todo pai, todo filho, né, deve conseguir, né, substituir o seu pai na sua tarefa. Basicamente isso, tá, gente? Resumidamente é isso. Basicamente, você usando a sua classe pai ou usando a sua classe filho, você substituindo um pelo outro, ninguém deve parar de funcionar. Basicamente o sistema tem que continuar funcionando normalmente, beleza? Tanto usando a classe pai como usando a classe filho. E basicamente hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre esse conceito e explicar também, né, a utilização dele, tá ligado? E vocês vão ver, eu quero que vocês vejam hoje nesse vídeo que uma coisa acaba puxando a outra, beleza? O princípio de Liskov, ele tenta mostrar esse elo entre pai e filho. E um elo mais forte do que esse é o seu like, o seu compartilhamento, o seu compromisso aqui junto com o PubDev, que a gente está aqui compartilhando conhecimento, estamos todos juntos aqui para aprender, beleza? Bora ver aqui um pouquinho sobre a explicação da substituição de Liskov, beleza? Imagine que a gente tem aqui um funcionário que ele sempre entregou café. O cara é expert em entregar café e sempre entregou café, beleza? Nosso garçom ali que sempre entregou café. Ele vai ser, na nossa demonstração, ele vai ser o pai. E aí ele, por acaso, acabou tendo um filho. E esse filho teve por herança, né? Teve por herança desse pai o conhecimento para entregar café, beleza? Então você espera que esse filho entregue café. Você não espera que ele entregue água, você não espera que ele entregue um filé, tá ligado? Você espera que ele entregue café, não importa o qual tipo de café, mas que entregue um café, beleza? Então, basicamente, quando você tiver lá o seu restaurante funcionando, que basicamente é o seu sistema, tanto o pai como o filho devem ser capazes de entregar café, porque senão, se ele entregar outra coisa que não seja café, você está quebrando o sistema. Então, basicamente, bem ilustrando, né, é isso, o conceito de Liskov. Agora, bora ver aqui um conceito prático, tá bom? No código. E vamos aqui para uma classe chamada pássaro, beleza? Aí a gente tá lá definindo nossa classe, fazendo a nossa, né, construção das nossas heranças, e a gente põe o nosso método voar dentro de pássaro, porque pássaro voa. Bom, até para mim aqui até aqui, ok, beleza. E aí tem o método voar dentro dessa classe pássaro. Aí eu crio uma classe pombo e esse pombo estende de pássaro, beleza? Faz total sentido, todo pombo é um pássaro e todo pombo sabe voar. Então, beleza, até aqui, ok, maravilha. Porém, se eu for lá e criar uma classe avestruz, ele estende de pássaro, beleza, faz total sentido, ele é um pássaro. Porém, o avestruz não sabe voar. Mas como eu coloquei que na minha classe pai o método voar está lá, o avestruz ele ganha esse método voar também. E aí você começa a entrar nos conflitos, porque se o avestruz não sabe voar, aí o que muito possivelmente você vai fazer? Você não vai implementar nada dentro dele, você vai fazer retornar um throw exception que não foi implementado. Então, tipo, você vai fazer retornar um erro, basicamente só porque ele não sabe voar. Ou antes você vai ter que colocar um if para falar que se for avestruz não sabe voar. Então, o que isso se aplica, né? Quando a gente tiver lá nosso pombo e avestruz,
nossas variáveis, né? O pombo vai saber voar, beleza, show de bola, porque ele realmente tem essa habilidade, né? Vamos por assim. E o avestruz não. Então, você começa a perceber uma coisa. Imagine o seguinte cenário. Você tem lá alguma classe antes que você quer que todos os pássaros voem. Todos os pássaros que sabem voar, voem. Beleza. Só que aí existe o avestruz. E aí você sabe que o avestruz não sabe voar. Aí o que você faz? Você coloca um if. Você vai lá e coloca o quê? If for avestruz, não faz nada. Beleza, resolveu o seu problema. Porém, você vai perceber que você acabou de quebrar o princípio anterior do aberto e fechado. Por quê? Porque você teve que alterar um método que estava totalmente fechado porque você implementou o avestruz. Aí você imagina agora veio galinha. Galinha também não sabe voar. Aí você vai ter que ir naquele método que está fechado, ir lá e colocar se for galinha, não faz também, não voa. E aí você começa a quebrar o princípio anterior. Então quando você não estiver aplicando o Liskov, você também não vai estar aplicando o aberto e fechado, beleza? E aí você vai perceber que alguma coisa está de errado na sua herança. Bora ver aqui como que a gente resolveria esse problema. A gente vai ter nossa classe pássaro com tudo que tiver relacionado realmente ao pássaro, exclusivamente a pássaro. E a gente vai criar um mixin no Dart, tá bom? Aí, para quem vem de outras linguagens, basicamente vai ser uma interface, tá bom? Se você for do C Sharp, Java, vai ser uma interface que vai ter lá separado a habilidade de voar. Aqui a gente tem a nossa habilidade de voar com o método voar, beleza? E aí, quando a gente chama o pombo ele vai estender de pássaro, porque pombo é um pássaro, show, até aí, tranquilo. E ele tem a habilidade de voar, show. Aí sim faz sentido, porque o pombo ele é um pássaro e ele vai ter aquela habilidade de voar. Agora, se a gente for pro avestruz, o avestruz ele estende de pássaro, porque ele é um pássaro, show. E ele não tem a habilidade de voar. E isso você pode aplicar para todas as coisas. Tipo, se ele sabe nadar, tipo, se for um pato, ele sabe voar e vai ter um mixin sobre a habilidade de nadar, beleza? Então, você deixa ele fechado para modificações e aberto para implementações também. Por quê? Aí eu vou te explicar aqui agora. Imagina que eu criei uma lista de pássaros, beleza? E dentro dessa lista, eu coloquei pombo e avestruz. Beleza, até aí, ok, beleza? E aí eu falo pra você, puta, eu vou querer fazer aquilo lá que eu falei antes. Eu quero que execute todos os métodos de voar, que quem saiba voar. E aí, basicamente, o pombo vai conseguir voar, beleza? Porque ele tem aquela habilidade de voar que foi definido na sua classe. E aí a gente vai obviamente fazer o cast aqui para fazer o voar. Porém, quando entrar no avestruz, o avestruz, lembra, ele não tem o mixin do habilidade voar. Ele não tem. Então, ele vai passar direto. E aí a grande diferença que entra aqui, que a sua classe ainda vai continuar fechada para modificações. Ninguém mais vai mexer nesse método. Por quê? Porque se amanhã entrar uma galinha que não sabe voar, você não vai precisar ir lá colocar um if, se for galinha, não faz nada. Por quê? Porque a gente já preparou a orientação a objetos para fazer isso pra gente, beleza? Basicamente, o princípio de Liskov é quase uma consequência do aberto e fechado, beleza? Quando você começar a perceber que você não consegue substituir o seu filho pelo pai, e obviamente que está quebrando o princípio do aberto e fechado, vocês têm que tocar que você fez uma herança errônea, né? Está errada. Então, reavalie novamente a sua herança, como você construiu ela, porque muito possivelmente algum método ou alguma classe foi feita de alguma forma que não está te permitindo. Igual eu fiz com um pássaro, que tinha um método voar, mas aí para eu conseguir utilizar ele com o aberto fechado e o princípio de Liskov, eu tive que separá-los, tá bom? Então, basicamente, você tem que aplicar a orientação a objeto a seu favor para você não precisar ficar colocando ifs, igual eu falei, né, do aberto e fechado, e principalmente para você conseguir substituir o seu filho pelo pai sem quebrar o sistema, beleza?
Muito obrigado se você ficou até aqui de coração. Por favor, considerem curtir e compartilhar, principalmente se inscrever no canal, que isso dá uma força enorme pra gente. Se vocês acham que esse conteúdo foi pertinente pra alguém, por favor, compartilhem pra eles, pra gente conseguir disseminar esse conhecimento, tá bom? Muito obrigado. Eu obviamente não estou com cerveja nem água hoje, tá faltando tudo aqui em casa, mas eu quero fazer um brinde a vocês que ficaram e o meu humilde muito obrigado. Valeu!